oremos antes ou após o culto. Nunca no momento do culto, a não ser que seja algo realmente muito necessário. Amém? Você que pode, por favor, torna-te em pé. E vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós lhe agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado até este momento. Pela maneira tão amável, tão gloriosa como o Senhor tem falado. E nós lhe agradecemos por sentirmos a tua presença. Aleluia, por sermos tocados, movidos pelo teu Espírito Santo. Mas queremos continuar, Senhor, nesta comunhão. Queremos continuar, Senhor, atentos ao falar do Senhor. Usa, portanto, o teu servo, o teu vaso, o teu ungido, dando a ele, Senhor, o entendimento, a sabedoria, a graça, a unção e a virtude do teu Espírito Santo. Oh, aleluia! E fala conforme a nossa necessidade. Em nome de Jesus, nós oramos e lhe agradecemos. Amém. A paz do Senhor, igreja. O pastor falou que vai ficar calado, né? Mas a comunhão é tão gostosa que dá vontade de falar, dá, né? Mas não pode, vamos aguentar, né? Vamos deixar Deus falar comigo e com você nesta noite. 1 Coríntios no capítulo 11. Glória a Deus. Os irmãos falam, já vai terminar já. É a última ministração da Santa Ceia, mas não é não. Glória a Deus. 1 Coríntios no capítulo 11 e o versículo 24 e 25. Amém? Amém. Glória a Deus. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Vamos falar todos juntos? Em memória de mim. Glória a Deus. Pode sentar, irmão. Louvado seja Deus. Eu estava pensando, tudo que nós fazemos é em memória do Senhor, né? Os louvores, nós estávamos cantando, mas a nossa memória estava lá, né? Os feitos gloriosos de Cristo Jesus. Então, a memória é uma lembrança, não é? Então me traz lembranças maravilhosas da vida de Jesus enquanto ele estava aqui nesse mundo, né? E depois, no final, todo o acontecimento traz na nossa memória, né? Traz esperança na nossa memória. E a Bíblia fala: trazei na vossa memória aquilo que vos dá esperança. Aquele que não dá esperança, vão procurar esquecer, né? Porque não presta, não é? Então, você vai visitar o doente lá, aí chega lá para o doente, fala: o que você tem? Ah, tem isso. Ixi, meu parente morreu disso. Que memória, hein, irmão? Que memória. Traga na memória. Outra pessoa falou: olha, eu conheci uma pessoa que está pior que você, ele foi curado. Ele está bem hoje, tem uma maravilha. Está firme na presença do Senhor. Aleluia. É? Claro que tem gente que é negativo, que não, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Uma vez eu estava aqui passando um momento muito difícil, né? E problema de respiração. Aí alguém falou assim: a mãe dele morreu disso. Todo mundo escutou. Mas eu não vou morrer disso não, né? Ficasse quieto, não. Mas fazer o quê? Ela morreu primeiro que eu. Meus irmãos, então é maravilhoso a gente poder trazer na lembrança coisas gloriosas, né? A gente poder viajar tantos, 2000 anos atrás, quando Jesus passou aqui, quando Jesus estava caminhando ali por aquele caminho com a multidão, e tinha ali um cego por nome Bartimeu,
que ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quiseram calar ele, né, mas não teve jeito. E quanto mais falava, mais ele gritava. Estava ali a esperança dele, né? Veio na memória dele alguém que podia dar esperança para ele. E ele estava depositando a sua esperança na pessoa certa. E Jesus chamou ele e falou: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Jesus, então vê. Né? Que coisa gloriosa. Eu estou vendo a cena. Estou vendo a cena daqueles impedindo, mandando ele calar a boca. E estou vendo Jesus fazendo assim: vem. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, não é? E também vem na memória, quando Jesus estava ali no barco, né, aquela tempestade, e Jesus estava lá, dormindo, gostoso, tranquilo, né? Nós costumamos falar com o colchão nas costas, né, irmão Fidel? Mas no barquinho, às vezes, não tem colchão, não. É qualquer coisa lá para forrar e tudo bem. Mas Jesus estava descansando. E os discípulos, com medo, foram lá acordar ele. Né? Você não se incomode que nós morramos. E Jesus chamou eles. Não tem de fé, homem de pequena fé. Jesus levantou e repreendeu o vento, repreendeu o mar. Eu estou vendo Jesus na lembrança, a memória nos leva a ver Jesus ali em pé, naquele barquinho, repreendendo, e aquele mar que estava tão revoltoso, de repente ele fez calminha total, não é? E não é assim na nossa vida, irmão? Tem hora que vê uma onda tão forte, a gente ora, quando é daí a pouco, oh, glória a Deus. Aí é só dar glória, não é? Então, e Jesus andando sobre as águas também, né? Que diz lá em Mateus 14, 22, Jesus vai andando sobre as águas, não é? E os discípulos ficaram todos assim, meio assustados, mas teve um lá que se encorajou quando ele viu Jesus andando sobre as águas. Você já pensou? Você consegue ver essa cena? Ou às vezes você vê só Jesus, ou às vezes você enxerga só a água. Vamos enxergar os dois. Vamos enxergar os pés de Jesus em cima da água, meu. E ele andando, e não afunda. Aí Pedro se animou. Ah, se é o Senhor, manda que eu vá a tia. Pedro, vem. E Pedro começa a andar. Mas ele tirou os olhos, né, de Jesus e começou a olhar, né, naquela água, e falou assim: olha, eu estou andando por cima da água, e se eu afundar? E começou. Aí ele olhou para Jesus: Senhor, socorre-me. Jesus estendeu a mão, socorreu ele, não é? Então, quantas vezes, irmão, nós estamos à beira do abismo, quase afundando, mas nós não podemos esquecer que Jesus, ele estende as mãos para nós, não é? Então eu vejo Jesus estendendo a mão para Pedro, irmão. Eu vejo a cena, né? E Pedro pega ali seguro, né? O coração que estava a 200 por hora, aquela hora acalmou. Mas na mão dos mestres é uma maravilha, meu. Até o coração bate bem calminho, não é? Então, eu lembro também Jesus, quando chegou aquele leproso ali perto esse é um, né? Teve os 10, né? Mas aqui é outro, é um só que chegou, olhou para Jesus e falou: se o senhor quiser, você pode me curar, né? Que coisa, que intimidade dele, né, mano? Então ele viu o quê? O que ele viu em Jesus? Ele viu o poder, viu a glória, viu tudo em Jesus que podia fazer em favor dele, né? E ele falou assim: seja curado, seja limpo. E a lepra, ó, foi embora. E ele ficou limpinho, né? Então, às vezes a gente vê no filme, algumas coisas assim, as pessoas com lepra, né? E a gente vê Jesus curando no filme, daí a pouco você olha, a mão está perfeita, né? Então, nós podemos trazer na memória essa coisa linda e maravilhosa que Jesus fez
enquanto ele andou aqui na terra, né? Porque às vezes nós focamos só lá na cruz, né? E a gente não esquece de andar com Jesus, dar uma passeada com ele, vendo ele curando, vendo ele salvando as pessoas, não é? Então, nós vemos também Jesus ali curando a sogra de Pedro, não é? É difícil, né? As pessoas não gostam que cura a sogra, não, né? Mas muitos falam assim que Jesus curou a sogra de Pedro, depois ele negou ele, né? Mas não é não, né? Então é que Jesus é realmente médico dos médicos, ele é soberano e ele quer ver todo mundo com saúde, não é? Então chegando lá com o discípulo, e talvez muitos ficavam olhando para a cara de Pedro, né? Parece que Pedro não está gostando, né? Mas Jesus foi lá e curou ela que estava acamada, daí a pouco levantou. Aí eu já vejo aquela mulher, eu vejo a mulher triste, né, doente, e daí a pouco já alegre, andando e preparando já o cafezinho para eles, não é? Então, são coisas que vêm na memória, coisas lindas e maravilhosas que Jesus fez aqui nessa terra, enquanto ele andou aqui, não é? Então, quando Jesus ressuscitando ali a Lázaro, né? Que multidão, que confusão, que falta de esperança, né? Já cheira mal, né? Até as irmãs dele, cheira mal, nem adianta. Chegar ali perto, acho que todo mundo chegou assim, ó, cheira mal. Mas Jesus não, ele estava lá. Primeira coisa, vocês vão tirar a pedra que vocês colocaram aí. O que vocês colocam na frente para impedir, é vocês que têm que tirar. Agora o resto, o milagre, é eu que vou fazer. Então mandou tirar a pedra e depois chamou Lázaro, né? Por que ele chamou Lázaro pelo nome? Disse que se Jesus falasse assim, só olhasse lá dentro e falasse, vem para fora, disse que todo mundo ia vir. Então ele chamou por nome, era só ele, era especial. Aquele momento era a ressurreição de Lázaro, né? Aí tinha outras coisas que os homens colocaram nele, nas faixas. Isso é vocês que têm que tirar. Então tem coisa, irmão, que nós temos que fazer, não vamos empurrar para Jesus, não. Vamos fazer a nossa parte, que a dele está garantida, né? No momento certo, ele vai fazer, não é? Então, a gente vê essa cena, daí a pouco Lázaro saindo lá, né? E primeiro abraço para Jesus. Acho que os outros ficou assim, não, eu não quero o braço dele agora não. Você, né? Mas Jesus não, já braços abertos recebeu. Irmão, e quando Jesus nos recebeu, a gente fedia. O pecado, uma coisa mal cheirosa, fedorento. E ele com os braços abertos nos abraçou. Não é? Que coisa linda. Jesus não faz exceção de pessoas, não é? Então, aí a gente traz da memória esta cena maravilhosa de Jesus na sua trajetória aqui por este mundo, não é? Aquela mulher de 12 anos, né, que sofrendo um fluxo de sangue, não é, hemorragia, e gastou tudo que tinha e não tinha jeito, não é? E ela não via saída. Quer dizer, se era mais ou menos de vida ou era rica, ficou pobre porque ela disse que ela gastou tudo que tinha, não é? E é interessante que Jesus cura e não cobra nada, né? Mas tinha uma barreira, uma dificuldade, que ela não podia chegar assim na presença do Senhor da maneira que ela chegou. Mas ela falou, eu sei que eu não posso, mas eu vou escondidinho, eu vou dar um jeito e vou chegar na presença de Jesus, não é? E ela fez isso. Quando chegou lá, ela foi e tocou nas orlas das vestes de Jesus, e aí Jesus percebeu, né? Eu fico pensando nessa hora, mano, sabe? Traz na memória, na lembrança, Jesus, opa, quem me tocou? Né? Talvez ele deu até um pulinho, né? Opa, quem me tocou? Né? E aí os discípulos, a multidão te aperta, você fala quem me tocou? Fala, não, isso aqui foi um toque diferente. Não é esse toque que você conhece, não, é outro toque. Né? É outro toque, não é?
E a mulher então se manifestou e a mulher foi curada, não é? Você imagina, eu vejo a cena, a alegria daquela mulher voltando para casa. Ela nem podia estar junto com a família dentro de casa, né? Não podia ter contato com ninguém. E agora? Que alegria, não é? Às vezes a gente volta para casa com alegria, porque a gente foi no mercado e tivemos um desconto bom, né? Ou outra coisa assim, mas uma coisa desse tamanho, um problema desse tamanho, alegria, olha, não dá para se falar da alegria dessa mulher voltando para casa, né? E chegando em casa aquela festa, né? Eu creio que foi abraço, estou curada, e agora acabou o problema, não é? Então, irmão, isso está na lembrança, a gente tem que dar uma passeadinha, né? Senão nós ficamos só com Jesus sofrendo ali na cruz, sangue caindo, ele apanhando, né? Mas antes tem uma história linda e maravilhosa que ele preparou para toda a humanidade, não é? E por final aconteceu isso. Outra cena que eu vejo, irmão, olha, eu não sei se diz que tem uma igreja aqui que faz isso, né? Mas acho que ele escolhia as pessoas. Jesus lavando o pé dos discípulos, né? Coisa linda, né? Você já pensou aqui, sentar todo mundo aqui, quem tem coragem de pegar a bacia e ir lá lavar os pezinhos de todos ali, né? Um por um, assim. O pessoal ia querer, não vou na manicure, vou fazer a unha, vou não sei o quê, pá. Jesus não pegou o povo tudo cansado, com o pé sujo, com as sandálias, né? E ele ajoelhou ali e foi agachado, um por um, lavando os pés, né? Aí o Pedrão já queria tomar um banho todo, né? Ele entendeu bem, né? O amor de Jesus, que Jesus queria falar, né? Através daquilo. Mas Jesus estava dando um exemplo, né? De humildade. Então, ele mostrou ali como deve ser feito, não é? Então, aí Jesus falou para Pedro, não, Pedro, só lavar os pés, o resto você já está lavado, está limpo através do quê? Da palavra. Essa palavra aqui limpa, meu. Limpa. Por isso que eu falei para você, o pecador fedido, fedorento, essa palavra limpa, né? E olha que fala, parece que é em Filipenses, não sei agora que os irmãos me veio na mente, fala assim que nós somos o perfume de Cristo, o cheiro de Cristo. Quer dizer, aquela coisa horrível, né? Agora é o perfume de Cristo, né? E chega diante de Deus, e Deus, ele se agrada, não é? Então, Jesus cura também o gadareno, não é? Aquele endemoniado que estava lá, que eles prendiam ele arrebentava tudo, né? As correntes, ficava se cortando, andando pelos montes ali, e se ferindo todinho. E Jesus chega lá, fala para ele, acabou isso daí, a partir de agora você vai estar liberto, ninguém vai te prender mais, e você não vai se machucar mais, né? Curou ele totalmente, não é, irmão? Então, é coisa maravilhosa. E diz que depois ele estava em sã consciência, não é? Então, só Jesus pode fazer isso. Então, traz na lembrança um cara pulando, se cortando, se machucando, né? E falando palavrão, agredindo as pessoas, né? E Jesus chega lá, e daí ele chega lá e, que tenho eu contigo, Senhor, né? Então, ele já falou, já entendeu quem era que estava ali, né? Jesus, né, o Todo-Poderoso, chegou na presença dele, e eu vejo a cena, ele querendo se reagir, não é? E Jesus acalmando ele, você está liberto, a partir de hoje você não vai ser mais assim, não é? E assim é para mim e para você, né? Diz que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, né? As coisas velhas e tudo se fez.
é tudo novo, irmão. As coisas velhas, ó. Então, assim como nós não gostamos de roupa velha, não gostamos de coisa velha, então certas coisas que não agradam a Deus também, ó, é velho costume, vamos deixar para lá, não é? Então, é maravilhoso. Outra cena aqui maravilhosa que eu fiquei pensando, meditando esses dias nesta palavra, né? Quando 4 homens levaram um paralítico ali onde Jesus estava numa casa, mas que diz que nem um mosquito entrava. Estava lotado, não tinha como. E eu vejo a vontade e a fé daqueles homens, né? A concordância, e descobrir no telhado e descendo aquele homem pelo telhado. E eu vejo assim Jesus, irmão, olhando e falando, isso que é fé. Que trabalho eles tiveram para vir aqui. Não posso deixar eles voltar sem um milagre, né? E Jesus só esperando, e desceu, e aquele homem foi curado, né? Vai-te em paz. Então, que coisa maravilhosa, que palavras maravilhosas que Jesus falou para muitas pessoas, não é? Irmãos, e agora nós vamos entrar aonde o pão e o cálice, ele já faz nos lembrar tudo isso que eu falei, não é? Traz na lembrança, traz na nossa memória tudo que Cristo fez, mas o alvo principal está aqui, né? Quando Jesus, ele foi entregue naquela cruz, né? Quando ali ele pagou o preço de toda a humanidade. Irmão, isso é muito importante, a Bíblia diz lá em Marcos, Mateus, no capítulo 27, o versículo 42, que Jesus, ele reclamou, falando, Pai, por que me desamparaste? Olha que situação. Você vê um pai, está vendo um filho doente, um filho machucado, e vira as costas, larga ele sozinho. Que cena, não é? E Jesus foi abandonado naquele momento, porque quando o pai olhou para ele, e o pai olhou, viu o pecado do mundo inteiro. Eu creio assim que Deus viu uma bola de pecado, não deu nem para ver Jesus, só o pecado, o meu, o seu, do mundo inteiro, estava ali sobre ele, e ele não pode contemplar o pecado, ele virou o rosto. Por isso que, por que me desamparaste? Não teve um que pôde fazer alguma coisa por ele, né? Então, meus irmãos, a nossa salvação custou um preço tão grande para Jesus, não é? Enquanto Deus virou o rosto para Jesus, Deus estava nos chamando, nos abraçando, nos amando de uma tal maneira, né? Por isso ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então ele ali pagou o preço do nosso pecado. E depois em Marcos, no capítulo 16, o versículo 15 e 16, ele deu uma ordem, né? E eu fico vendo Jesus dando essa ordem para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê, não for batizado, está condenado. Meus amados irmãos, só tem o Espírito Santo aquele que aceitou Jesus. Quem não aceitou Jesus não tem o Espírito Santo. E se não tem o Espírito Santo, está sem salvação. Se Jesus voltar agora e a pessoa estiver nesse estado, não vai subir. Mas se tiver o Espírito Santo, vai subir. Ainda que, vamos pensar
que alguém está ouvindo esta palavra e o Espírito Santo está falando com ele, e no terminar aqui, ele fala: eu quero aceitar Jesus. E na hora que ele fala: eu quero aceitar Jesus, Jesus arrebata a igreja. Ele vai junto. Meu Deus, mas na última hora, né? Na última hora. Então, eu vejo assim, Jesus falando com um amor tão grande para os seus discípulos: olha, vocês falam para todo mundo, né? Você fala que os pecados deles estão tudo cancelados. Eu paguei o preço, né? A cédula que era contra ele foi rasgada. Não deve mais nada para o Pai. Eu vejo Jesus falando para os discípulos com um amor tão grande, né? E os discípulos saem então e foram. E esse evangelho chegou até mim e até você em nossos dias, né? Glória a Deus. E nós temos que fazer isso também. É uma ordem de Deus. Explicar para as pessoas: você precisa de Jesus. Sem Jesus, você está perdido. Sem Jesus, sabe para onde você vai? Tem gente que não gosta de falar para onde vai, não. Tem gente que fala: não, fala perdição, né? Fala separação de Deus. Não, vai para o inferno. Está escrito. E Jesus falou mais do inferno do que dos céus. Porque é terrível, irmão. Cair naquele lugar, olha, misericórdia. É um sofrimento eterno, né? Não vai ter fim enquanto nós estamos lá na glória, não é? Nós vamos estar no lugar onde não há dor, onde não há tristeza, não é? Que coisa linda, não haverá doença, né? Vamos viver eternamente na presença do Senhor. Essa é a verdadeira vida. Mas aquele que se perde, vai para o inferno, vai se lamentar, não é? Igual o rico e Lázaro. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, e disse que morreu o rico, né? Não fala o nome dele, e foi para o inferno. E aquele que fazia o banquete, chamava as pessoas da época, ali, os amigos deles, ricos, né? Festejando. Aquele que tinha tudo, agora não tem nada. Agora sabe o que ele está fazendo? Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e vem me refrescar a minha língua, pois estou nessa chama, nesse tormento, não é? E Abraão disse para ele: olha, hein, não tem como, nem os que estão aqui para lá, nem os de lá vêm para cá. Então ele perdeu a esperança. Ele falou: meu Deus, se os meus irmãos vier para cá, então vai lá na minha casa, manda alguém lá para avisar lá, para não vir para este lugar, para aceitar Jesus. Irmãos, ele falou: não, se não ouvir os profetas, tampouco se alguém morrer, mas se algum morto for para lá, não vai resolver nada, não é? E é assim, irmão. Então nós precisamos, se hoje estamos ouvindo e temos algumas coisas ainda para consertar com Deus, conserta, porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. Eu nunca vi falar tanto da vinda de Jesus como em nossos dias. Você liga a mídia aí, está falando direto. E Jesus disse que esse evangelho será anunciado ao mundo inteiro. Então, e como que ele vai ser anunciado? Tem lugar que não pode nem falar o nome de Deus, não é? Que eles já matam. Mas através da internet, ela está entrando bem, né? Tranquila, como de estar entrando pelos fundos, e tem muitos imperadores por aí que estão pensando que está todo mundo gostando dele, adorando ele, e está enganado, não é? Eles estão errado, porque tem muitos cristãos em todo lugar que você imagina, não é? Que lá na Coreia do Norte, eu estava ouvindo esse dia uma reportagem, diz que lá tem muitos cristãos, mas é secreto, né?
Lá, se descobrir que você é cristão, vai morrer você e toda a sua família. Entendeu? Então lá a lei é essa daí. Mas glória a Deus, se a gente estamos firmes em Cristo Jesus, nós podemos dizer, como foi lido aqui, o morrer para mim é lucro e o viver para mim é Cristo. Amém? Que os irmãos fiquem com essa palavra, traga na lembrança todas essas coisas, traga na lembrança esse céu maravilhoso, lugar de gozo, de paz, e traga na lembrança também, para falar para outras pessoas, ali do inferno, aquela tristeza, aquele horror para quem for para lá, para que a pessoa não vá, para que ninguém da sua família não vá, mas vamos permanecer com coisas que nos dá esperança, e quem nos dá esperança é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus abençoe, e fique com esta palavra com os irmãos, e se o pastor Ronaldo possa fazer a oração.